Está entrando no ar Mulher Virtuosa, um programa que sai do coração de Deus para o seu coração. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Apresentação: missionária Vera Santos. Amada escolhida és. Deus ainda tem grandes obras em tua vida realizar. Mulher virtuosa és, amada escolhida és. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Estamos iniciando agora mais uma programação de Mulher Virtuosa, do coração de Deus para o seu coração. Um programa escolhido para você, filha amada do Senhor, para ser uma mulher virtuosa segundo o coração de Deus. Fique ligado conosco, o Senhor tem uma grande bênção para a sua vida hoje. E nós vamos iniciar meditando ali em Salmo 118, 24, que nos diz: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremo-nos nele. Hoje vamos falar, queridos, como nos alegrar no Senhor. De fato, quem vive com Deus vive em vitória. Por mais que às vezes nós estamos um pouco tristes, um pouco acabrunhados, um pouco desanimados, o Senhor vem e nos enche com a alegria dele, queridos. O Senhor vem e Ele abre as portas para nós fazermos coisas novas, coisas diferentes, para nos animar, para nos estimular, para nos fazer levantar. Então, queridos, alegre-se no Senhor nesse dia, regozije-se nele, procure fazer algo novo, algo diferente, para que você venha se encher da alegria do Senhor na sua vida. Quem vive com Deus vive em vitória. Temos lutas? Temos, mas com o Senhor nós somos mais que vitoriosos. E às vezes o salmista Davi passou por muitas delas também e permaneceu firme no Senhor. Na tenda dos justos há voz de júbilo e de salvação. Então, quando nós somos uma pessoa justa, verdadeira, fiel ao Senhor, há júbilo de salvação. O Senhor está ali sempre nos enchendo com a força dEle, com a alegria dEle dentro de nós. Ele está provendo as coisas para nós nos alegrarmos. Por isso, valorizemos cada dia da nossa vida. Cada dia representa novas oportunidades para lutarmos e vencermos. E não desanimarmos, porque a alegria do Senhor é a nossa força, queridos. Tome posse disso. Então, nos alegremos e nos regozijemos no Senhor, todos os dias. Vivemos o presente, mas sabemos que o melhor está por vir. Vivemos a alegria do dia de hoje, porque ele é uma dádiva do nosso Deus. Então, cada dia é uma dádiva de Deus para nós, queridos. Não importa se estamos tristes, alegres, com problemas, sem problemas, é Deus que está no controle. É Ele que dirige todas as coisas. Basta você estar firme em comunhão com Ele, intimidade com Ele, orando e vigiando o tempo todo, para que você não venha cair. Por isso devemos louvar a Deus pelo dia de hoje, nos alegrarmos e nos regozijarmos. O Senhor é a nossa alegria e a nossa força. Creia nisso, queridos. Tome posse dessa alegria e se regozije no Senhor em tudo que você fizer. Peça a bênção dEle, peça a direção dEle para a tua vida, peça para Ele abrir portas para você, fazer coisas novas, coisas diferentes, sair da rotina, sair dessa mesmice que você se encontra, porque Deus é um Deus de novidade. Deus não quer que a gente faça todo dia a mesma coisa. Ele gosta que a gente faça coisas diferentes também. Vivemos o dia de hoje porque ele é uma dádiva do nosso Deus. Contudo, já vivemos a alegria do amanhã, sabendo que ela será melhor, porque Deus estará conosco. Então, queridos, qualquer situação que você esteja enfrentando, não fique aí chorando pelos cantos, não fique aí murmurando, reclamando. Olhe para o alto, olhe para Deus e procure se alegrar. Procure se alegrar e buscar a paz de Deus no seu coração. Procure desviar um pouco os olhos do problema e as coisas vão se resolver bem melhor. Tenha certeza disso, porque você tem um Deus por você. Por isso você deve se alegrar e regozijar nele todos os dias. Pense nisso.
E agora, relacionamento familiar com a missionária Vera Santos. E no nosso segundo bloco de hoje do nosso relacionamento familiar, para você ser uma esposa virtuosa para o seu cônjuge e uma boa mãe para os seus filhos, nós vamos falar sobre mulher sensível. Aquela mulher sensível, queridos, é aquela que se afeta por qualquer coisa. É aquela que se ofende ou fica magoada por qualquer coisa. É aquela que é capaz de medir com precisão tudo o que acontece. Ela tá ali, ligada em todas as coisas. Só que ela não para analisar os sentimentos dela, porque ela se melindra com qualquer coisa. Então essa mulher, ela tem que buscar ajuda. Por quê? Porque ela tem que ser uma mulher forte, corajosa. Se ela serve um Deus verdadeiro, ela tem que ser forte e corajosa. Ela não pode estar se afetando por qualquer coisa, se magoando, se ofendendo por qualquer coisa. Ela tem que colocar as coisas na mão de Deus. Aquilo que está te magoando, aquilo que está perturbando a sua vida, denegrindo às vezes até a tua imagem, coloque na mão de Deus. É Deus que vai mudar as coisas, não é você. Existem circunstâncias na vida que requerem mais sensibilidade de nós mulheres do que os homens. Mas tem coisas que nós temos que agir com coragem, com força, com decisão, com precisão. Não podemos estar aí toda melindrada, se ofendendo, se magoando por qualquer coisa. Senão a gente não vai em frente. A gente vai sempre ficar sentindo aquela coitadinha, vai sempre estar sentindo complexo de inferioridade, autocomiseração. E isso não é do agrado de Deus. Nós temos que buscar força, coragem em Deus para resolvermos todas as coisas. Se não formos sensíveis às suas necessidades, acabaremos por não fazer o suficiente para ajudá-los por mais que tentemos. Então tem horas que nós temos que ser sensíveis às necessidades do outro. Lógico, teu marido precisa de você, teus filhos precisam de você, então você tem que ser sensível às necessidades dele. E não ficar se magoando, se ofendendo por qualquer coisa. Você tem que parar, pensar, analisar e ajudar eles a resolverem cada situação. Mas não pode vencer um problema agindo com sensibilidade, pois acabaremos sentindo pena de nós mesmos. Então, se o teu marido está com problema, você não tem que dizer para ele: você é um coitado, você não merecia isso. Você não pode colocá-lo mais para baixo. Pelo contrário, você tem que falar palavras boas, palavras que edificam, palavras que levante ele, que anime ele, que incentive ele. Porque se você for muito sensível também aos problemas dele, você vai colocar mais ele para baixo ainda. Então você tem que ser forte e corajosa para falar coisas boas para ele, coisas que vai animá-lo, que vai dar confiança para ele, que vai valorizar ele. Aí sim você vai estar sendo uma mulher forte e corajosa, deixando um pouco a sensibilidade do lado. Veja bem, tem hora que você tem que ser sensível, tem hora que você tem que ser forte e corajosa. E não se ofender por qualquer coisa, não se afetar por qualquer coisa. Você tem um Deus por você. Queremos às vezes que o outro se compadeça da nossa situação, e quando isso não acontece, nos sentimos pior ainda. Então tem muitas mulheres, queridos, que ela é tão sensível que ela se magoa, se ofende por qualquer coisa, e depois ela fica se achando uma coitada. Ela fica querendo que as outras pessoas tenham pena dela. E isso é muito ruim, queridos, porque isso traz uma baixa autoestima, isso traz uma imagem muito ruim. Então você que é uma mulher cristã, que é uma mulher salva por Deus, que você segue a um Deus verdadeiro, você tem que procurar ser uma mulher forte, corajosa. Não tem que ficar sentindo pena de você mesma e querendo que o outro tenha pena de você. Não, isso não é bom. Nem para o teu marido, nem para os teus filhos, nem para a família. Por isso, temos a sensação de que ninguém nos ama e nos sentimos sem valor. Então, quando você se sente assim, você se sente mal amada, desvalorizada. Isso vai fazer mal para você. Então, erga a tua cabeça. Seja uma mulher corajosa. Tire isso de dentro de você. Jesus te ama e Ele te dá muito valor. E é aí que você vai recomeçar. Recomece do ponto que você falhou. Recomece do ponto que você parou. E faça tudo diferente. E você vai ver como você vai ser bem mais feliz e abençoada por Deus. Que enquanto você ficar aí afetada, magoada com qualquer coisa, se sentindo a coitadinha, se sentindo o patinho feio, querendo que as pessoas tenham pena de você, você nunca vai ser uma mulher corajosa aos olhos de Deus. Então levante a cabeça, olhe para o Senhor, dobre o joelho
e clame pela ajuda dele. E você verá como você vai sair dali muito mais fortalecida. Creia nisso. E no nosso terceiro e último bloco de hoje, de Mulher Virtuosa, do coração de Deus para o seu coração, nós vamos meditar ali em 2 Reis 1:15, que nos diz: Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este e não temas. Presta bem atenção, queridos. Hoje nós vamos falar como vencer o mal com o bem. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este e não temas. Na verdade, o servo do Senhor tem poder para abençoar e para destruir. Então, queridos, nas nossas mãos está o bem e o mal. Depende de nós. Nós nunca devemos pagar o bem com o mal. Fazer qualquer coisa que prejudique um servo de Deus sempre traz mal consequências, porque Deus faz justiça por nós. Então preste atenção. Você não pode querer mal a um servo de Deus, não pode querer fazer mal a um servo de Deus, porque Deus fará justiça por ele. E você terá graves consequências. Por isso, cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala contra um servo de Deus, contra um ungido do Senhor. Se você fez alguma coisa que prejudicou algum crente, algum cristão, volte lá e peça perdão, para que você não venha ser julgado. Então preste atenção nisso, queridos. Muitas pessoas estão ali dentro da igreja e apontando o defeito dos cristãos, falando mal, pensando mal, julgando mal. Isso não é do agrado de Deus. Isso é prejudicial para a sua vida. Se você está sendo perseguido por alguém, não peça a Deus que envie fogo do céu para os destruir, pois estamos aqui para abençoar e não destruir. Então, se alguém está aí contra você, na tua igreja, na tua casa, no teu trabalho, não peça ao Senhor para cobrir eles com o fogo dele. Não. Pelo contrário, você tem que procurar abençoar e orar por eles. O Senhor não disse na palavra: orai pelos seus inimigos? Amontoai brasa sobre as suas cabeças? Então, como que você pode estar pedindo que Deus manda fogo do céu para queimar aquela pessoa, aquele mal? Não, deixa Deus agir, deixa Deus fazer justiça. E você só vai abençoar e orar por eles, só isso. Por isso, queridos, vamos refriar esse ímpeto. O nosso verdadeiro papel como servos de Deus é orar por eles, resgatar estas vidas. Então você não pode colocar ele mais para baixo ainda. Você tem que orar para resgatá-lo, para convertê-lo ao Senhor. Agora, se você fizer o mesmo mal que ele, você não vai te ajudar em nada. Você só vai prejudicar. Agora, se você pagar o mal com o bem, aí sim você vai ser bem-sucedida. Outra razão por que não devemos revidar quando as pessoas procuram nos prejudicar é que ninguém consegue nos fazer mal, porque o Senhor nos protege. Então o Senhor nos cerca com muralha de fogo, nos cobre com o manto dele, para ninguém nos prejudique, para que ninguém nos faça mal. Essa é a verdade. E você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que cobrir aquela pessoa que às vezes está aí te prejudicando, fazendo um mal com você. Você tem que cobrir ela com oração e abençoá-la em nome de Jesus. Eu sei que às vezes não é fácil, às vezes é difícil, às vezes a pessoa é uma pessoa complicada, é uma pessoa que já te feriu muito, já te magoou muito. Muitas vezes isso acontece, mas nós temos que obedecer a palavra de Deus, que é orar pelos nossos inimigos e abençoá-los. E você será bem-sucedida. Deus transformará o mal em bem. Vale a pena vencer o mal com o bem. Tenha certeza disso, queridos. Às vezes nós trazemos o inimigo para perto de nós. E muitas vezes eles se tornam nossos maiores amigos. Por quê? Porque nós oramos por eles e abençoamos eles em nome de Jesus. Creia nisso. O Senhor é contigo e Ele vai te ajudar. Nós vamos ficando por aqui hoje. Nossa programação chegou ao final. Mas amanhã voltaremos com as bênçãos e a graça do Senhor. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Virtuosa és, amada escolhida és. Você acabou de assistir o programa Mulher Virtuosa. Apresentação: Missionária Vera Santos.